Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Professor Sidney. Hoje fechamos um assunto importantíssimo dentro da fisicoquímica chamada eletroquímica. Então, a revisão de hoje vai ser toda a parte de eletrólise, toda. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre eletrólise ígnea, eletrólise aquosa e a chamada estequiometria da eletroquímica. Essa é a ideia. Então, só para lembrar, eletrólise é um processo inverso da pilha. Só que a única coisa que muda da teoria da pilha para a eletrólise são os polos. Então, o polo positivo na pilha é o cátodo. Na eletrólise, o polo positivo passa a ser o ânodo e o polo negativo passa a ser o cátodo. Então, olha só, ânodo sofre oxidação, porém o polo positivo. E o cátodo sofre redução polo negativo. Por quê? Porque se ele é o polo positivo, ele vai atrair quem? Os ânions. Se ele é o polo negativo, ele vai atrair os cátions. Aí fica fácil. Ânodo atrai o ânion, carga negativa, e o cátodo atrai o cátion, carga positiva. Assim que vai funcionar. Porém, quando você for mexer com esse processo, só para você compreender a ideia, eu tenho dois eletrodos e esses dois eletrodos estão ligados por um gerador. Aí o que acontece? Esse é o polo negativo, chamado cátodo. Lá o polo é positivo, é chamado de ânodo. Cátodo sofre redução, portanto, polo negativo. Ânodo sofre oxidação, polo positivo. E o que acontece na reação? Esse cátodo atrai os cátions e o ânodo, obviamente, atrai o ânion. Cátodo atrai o cátion, ânodo atrai o ânodo. Como é que isso funciona? Então, veja bem. Dentro desse sistema, você vai encontrar dois tipos de eletrólise. A primeira eletrólise é a chamada eletrólise ígnea. O que acontece na eletrólise ígnea? Ígnea significa fogo. Portanto, para a química, significa sem água. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você pegue o cloreto de sódio sólido, aqueça a uma temperatura de 802 graus Celsius. 802. Nesse processo, você vai produzir o Na+ líquido e vai produzir o Cl- líquido. Ou seja, você vai produzir dois cátions, um Na+ e um Cl-. Agora, o que acontece? Nessa reação, eu vou ter um cátodo, eu vou ter um ânodo e ainda eu poderia pedir a chamada equação global. Ou seja, três itens que podem ser cobrados na eletrólise ígnea. Só que agora presta bem atenção. O cátodo é o polo negativo, ânodo é o polo positivo. Quem vai ser atraído para o cátodo? Aquele que tem carga positiva. E quem tem carga positiva? O sódio mais. Portanto, esse sódio mais líquido vai receber um elétron e vai ser transformado no sódio metálico. Essa é a reação que ocorre no cátodo. Agora, no ânodo tem que tomar um cuidadinho aqui, ó. Vou trocar de cor. Esse Cl- líquido, seta, ele se transforma no quê? Toda vez que você for mexer no ânodo, Cl- se transforma em Cl2, Br-, Br2, F-, F2, oxigênio, O2. É assim que funciona na parte do ânodo. Então, ele vai virar um Cl2 e vai perder um elétron. Professor, mas aqui tem um átomo de cloro, aqui tem dois. Pois é, então, para deixar a equação equilibrada, eu coloco o meio na frente do Cl2. E como vai ficar a minha equação global? Repare, o que eu posso simplificar nessas reações? Posso simplificar o sódio com o sódio, o cloro com o cloro, o elétron com o elétron. Só posso simplificar o que está antes e depois da seta em reações distintas. Como é que vai ficar a nossa equação global? Cloreto de sódio produzindo sódio metálico mais meio de Cl2. Essa é a equação para a eletrólise ígnea. Porém, não só de eletrólise ígnea vive o nosso processo. Também vamos encontrar a chamada eletrólise aquosa. Só que o que acontece? Na eletrólise aquosa,
você tem água. Só que o que acontece com a água? A água ela pode ser formada a partir do H+ e OH-. E na eletrólise aquosa existe uma competição da carga positiva do H+ com a carga negativa do OH- com os íons da solução. Eu vou pegar o mesmo cloreto de sódio, só que agora eu vou fazer de uma outra forma. Olha só. Esse cloreto de sódio sólido, quando colocado em água, vai formar o Na+ aquoso e vai formar o Cl- também na forma aquosa. Ou seja, vai formar dois íons. Só que como eu tenho uma eletrólise aquosa, a água vai produzir H+ e OH-. E aí que vem a grande sacada. Vou novamente perguntar aqui. Ó. Eu quero que você monte para mim o cátodo, o ânodo, e ainda eu posso pedir a chamada equação global. São as três grandes perguntas que são necessárias. Novamente reiterando, o cátodo tem polo negativo, ânodo tem polo positivo. Só que agora tem um problema. Seria mais ou menos um vestibular. Eu tenho 2 concorrentes para apenas uma vaga. E como é que eu vou saber se vai o Na+ ou o H+ para o cátodo? Aí vocês vão lembrar o seguinte: quem perde ou quem ganha nessa competição de cátions e ânions? Vocês vão até assistir uma aula anterior em que família 1A, 2A e alumínio, ou seja, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, mais berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, e o alumínio, eles nunca ganham do H+. E se for qualquer outro metal que não seja esses que eu acabei de citar, ele tem a prioridade para fazer a redução no cátodo. E como o sódio está na família 1A, e eu tenho a competição com H+, quem vai ter a prioridade? O H+. Portanto, quem vai fazer a redução? O H+ recebe um elétron e ele vai ser transformado no gás hidrogênio. Professor, mas aqui tem um H, aqui tem 2. Pois é. Para você deixar a equação equilibrada, bota o meio na frente do H2. Agora, ânodo, o mesmo problema. Eu tenho 2 concorrentes para apenas uma vaga. E quais são os íons que conseguem ganhar da hidroxila? Aqui inverte. Apenas o cloro, o bromo e o iodo conseguem ganhar da hidroxila. Só esses 3. Só esses 3. E como aqui em cima eu tenho exatamente esse cloro, o que vai acontecer no ânodo? Esse cloro vai gerar Cl2 e vai perder um elétron. E para deixar a equação equilibrada, coloco o meio ali na frente. Perceberam a diferença? Na ígnea, só tem um cátion e um ânion. Na eletrólise aquosa, eu vou ter 2 cátions e 2 ânions. E quais são os íons que conseguem ganhar do H+, quem não for 1A, 2A e alumínio. Agora, quando for ânodo, quem consegue ganhar da hidroxila? Apenas o cloro, o bromo e o iodo. E como é que eu vou montar a equação global? Então, observe. Posso cortar esse H+ com esse H+ aqui de cima. Posso cortar esse Cl- com Cl- de cima. Posso cortar esse elétron com esse elétron de baixo. O que me sobra na equação global? NaCl mais água. O que formou no cátodo? Meio de gás de hidrogênio mais. O que sobrou no ânodo? Meio de gás cloro e um detalhe. Repare, o que sobra lá na reação? Sobra um Na e um OH-. Portanto, vamos formar ainda NaOH. E o que é o NaOH? Uma base. Portanto, o meio dessa reação ele fica, olha só, eletrólise ígnea, só um cátion e um ânion, eletrólise aquosa, 2 cátions e 2 ânions. E aí tem uma prioridade. E aí, para fechar esse esquema da revisão geral, eu preciso ainda que vocês prestem bem atenção na chamada eletrólise ou estequiometria da eletrólise. Como que eu vou representar o elétron? Não posso representar o elétron por massa,
Não posso representar esse elétron por volume 22,4 litros. A única forma que eu consigo representar o elétron é com carga. E quanto que vale um mol de elétron? Um Faraday, e ele vale 96.500. Essa é a ideia do teu material. E um coulomb equivale a ampere vezes segundo. E eu posso aí criar uma formulazinha que é o kit, Q de carga e intensidade de corrente em ampere e tempo em segundo. Veja bem, apareceu a estequiometria da eletrólise, que é coulomb, que é o ampere vezes segundo. Portanto, eu posso usar o kit. Vamos trazer uma questão, aí o nosso kit na fórmula, em que você pode trabalhar com o seguinte. Veículos totalmente elétricos e híbridos utilizam baterias que contêm lítio, semelhantes às utilizadas em notebooks. Então, interessa aqui, ó. Nesse processo, para se obter 700 miligramas de lítio metálico, utilizando uma corrente de 5 amperes, o tempo necessário em minutos é de aproximadamente, dado, massa molar do lítio 7, um Faraday vale 96.500. Como trabalhar a lei ou a estequiometria da eletrônica? Deixa eu falar tudo aqui. E aí, o que você vai precisar compreender? Tudo começa aqui, ó. Como eu tenho o lítio, e esse lítio ele tem uma carga 1+, ele vai precisar receber um elétron para se transformar em lítio metálico. Essa é a chamada reação de redução. E perceba que eu preciso de 1 mol de elétrons para 1 mol de lítio metálico. Agora que vem a sacada. Quanto que vale 1 mol de elétrons em carga? 96.500 coulombs, que equivalem à massa do lítio, que equivale a 7 gramas. Portanto, 96.500 coulombs equivale a 7 gramas. Tá, professor, mas ele não me deu a quantidade em coulombs. Não. Ele me deu, aliás, me deu a massa, 700 miligramas de lítio, e me deu 5 amperes. E ele quer saber quanto que vale o tempo. Peraí. Se 96.500 está para 7 gramas e eu produzi 700 miligramas, opa, se aqui é grama e lá está em 700 miligramas, eu tenho que converter para a mesma unidade. E 700 miligramas equivalem a 0,7 gramas, e isso aqui vai me dar um valor de X. E o valor de X vai me dar 9.000, e aí você só tira um zero lá de cima. Ou seja, 9.650 coulombs. Professor, mas não é essa a resposta. Lógico que não. O que ele quer saber qual é o tempo. Então, eu vou utilizar o kit. Então, o kit vale o seguinte. Acabamos de calcular a carga 9.650 igual a intensidade de corrente eu tenho, portanto, a intensidade de corrente vale 5, vezes o tempo em segundos. E quanto que vale esse tempo em segundos? Só que tem um detalhe, repare que aqui ele pediu em minutos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essas continhas rápidas de cabeça aqui, ó. Você tem 9.650 divididos por 5. Isso aqui vai me dar 1930 segundos, ou como é que você converte segundo para minuto? Aí você divide isso aqui por 60, você vai encontrar aproximadamente 32 minutos. Essa é a resposta. Gente, isso aqui é uma questão da evangélica do ano passado, que cai exatamente essa parte das leis da estequiometria dentro da eletrólise. Então, a resposta correta, letra B, através desse mecanismo. Toda vez que você for mexer com essa estequiometria, não esqueçam de verificar a carga do metal. Se ele tivesse uma carga 2+, aqui seria 2 elétrons, 2 mols de elétrons estaria para massa. Se lá tivesse uma carga 3+, 3 mols de elétrons para 1 mol do metal. E aí você usa ou o kit já de cara, ou o kit depois, e chega nesse tipo de resposta. Então, para fecharmos com chave de ouro esse procedimento,
que envolve a eletrólise. Então, não esqueça que a eletrólise ígnea, sem água, aquosa tem uma competição do H+, e do OH-. Quem tem a prioridade? Se for família 1A, 2A e alumínio, perde. Se for qualquer outro metal, ganha do H+. Contra a hidroxila, somente o cloro, o bromo e o iodo conseguem ganhar da hidroxila. Se não for, é o próprio OH. E na estequiometria da eletrólise, não esqueça que 1 mol equivale a 96.500 coulombs. Então, é isso que eu preciso que vocês compreendam para fechar esse assunto importantíssimo da fisicoquímica, que é a eletrólise. Gente, um grande abraço, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau!